Mas o que me impressionou aí nessa história toda, além da fabricação da divindade política, de uma tentativa de fazer um Simão Bolívar com ar artificial, com marketing, com todas as engrenagens da produção de imagens e mitos dos nossos tempos, além disso, o que me impressionou foi esse clamor de angústia de um cara que está construindo o culto à sua memória como projeto de vida. Ele já vinha construindo isso há algum tempo no narcisismo populista dele. Nos últimos meses ele foi deliberado no encaminhamento desse tipo de legado, em expressão também de culto à personalidade dele. Você viu ali como Marx e Lenin. E você veja como é que o cara se enxerga ali. Balsamar, como é que ele se enxergava, um faraó, para ficar agora em caixão de vidro exposto para sempre. Então ele vem produzindo isso tudo. Enquanto isso ele morre, o corpo dele está lá dentro, e aqui fora na rua o povo naquele desespero de culto à personalidade populista. O cara vira logo pai da nação, o anjo dos pobres, e vai. Essa é a construção. Pois bem, agora, no ato de morrer, esse homem, com toda essa vontade de divinização político popular na história, diz: por favor, não me deixe morrer, eu não quero morrer, por favor, não me deixe morrer. Você veja a contradição, como do lado de fora se está construindo um Deus, e no coração dele tem um cara com pânico da morte, com pavor da morte. A conquista mais essencial do ser humano ele não fez. A vitória mais importante para a vida humana ele não conseguiu na consciência dele. O poder de ser mais revolucionário que um ser humano poderia adquirir, que é a vitória sobre o medo da morte, ele não alcançou. Por isso é que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro, nos mostrando como frequentemente o nosso olhar, preso à linha do tempo, ao horizonte da história, é completamente diferente do olhar da verdade de Deus sobre o que está acontecendo. Do ponto de vista, Jesus criou naquela parábola duas dimensões, uma pública e uma subjetiva. A pública é a vida do rico, que é pública para os homens, mas não tem um nome para Deus. Já a subjetiva e privada, primeiro e depois totalmente subjetiva, é a existência do Lázaro, que não existe, que é um invisível para a população e para os homens e para o homem rico, mas tem um nome diante de Deus. E aí, do ponto de vista público, a vida do rico vem aqui, banquetes, se regalava, tudo isso aqui é o que está sendo descrito, é uma existência pública, sim, de vitórias públicas, de poderes públicos. Morre o Lázaro invisível na esquina e é levado invisivelmente para a glória de Deus, para o seio de Abraão. Uma expressão da escatologia judaica. Para o seio de Abraão. Morre o rico e vai para o Seol judaico, para o Hades do Novo Testamento. E Jesus descreve as cenas. Depois, o rico querendo até na morte explorar o Lázaro, que estava em glória, dizendo: manda o Lázaro lá em casa, ainda quer dar uma tarefa para o mendigo, mesmo na glória. De tão viciado que ele está em si mesmo.
Pois bem, quando Jesus cria isso, ele nos apresenta essa inversão de valores. Quando ele disse que aquilo que é glorioso, que é elevado diante dos homens, é abominação diante de Deus, só tem a ver não com uma implicância divina sobre o que os homens acham o máximo, mas tem a ver com a verdade, com a realidade. Nós frequentemente achamos o máximo o que não é nada. E é prova da nossa vaziez, da morte do nosso olhar, aquilo a que a gente atribui valor sem ter, e aquilo do que a gente arranca e tira valor, dessignifica, quando deveria ter o valor maior. Por isso, aquilo que é elevado entre os homens frequentemente é abominação diante de Deus. E a gente vê aí, nessa história do rico e do Lázaro, esses dois mundos, o público e o subjetivo. Aqui no público é só glória. Aí quando passa o homem público, passa para o subjetivo, é angústia. Aqui está esse ser invisível da esquina, mas que tem nome para Deus, que quando passa para a subjetividade, entra na glória mais concreta. E aqui, diante dos nossos olhos na história, a gente vê, de um lado, essa tentativa de criar um culto, esse regalamento político, a produção de uma divindade, o culto a um pai da nação, e tudo isso que só não enxerga quem não quer enxergar. Ao mesmo tempo em que aquele mesmo homem, ao sentir que está passando, vê que tudo isso não dá para se agarrar ao mausoléu, não dá para curtir o caixão de vidro, de cristal, não dá para ter prazer na glória e no culto que se está já começando a fazer a pessoa dele. Não. O que tomou conta dele foi a impotência, foi a fobia da morte, foi a angústia de ser, foi o medo do encontro, foi o medo da luz, ou foi o pânico de deixar de ser. No caso dele, que se dizia religioso, católico de um lado, e às vezes ensaiava inclusive um acenar de mãos em cultos evangélicos lá na Venezuela, portanto que se dizia publicamente um homem religioso, só Deus sabe quais foram as construções da angústia no coração dele. Saber que vai morrer, ele já está sabendo há mais tempo do que a maioria das pessoas. Não foi algo súbito. E chegar naquela hora e ele ver que não tem mão humana que o tire de lá e dizer: eu estou com medo de morrer, não me deixa morrer, apenas mostra como tudo nesse mundo é tão ilusivo, como a gente trabalha para construir o que não fica. Pode até ficar como ilusão para os outros, mas não aproveita nada para o indivíduo. Não o salva do medo de morrer. Não dá a ele a valentia para encarar aquilo com naturalidade, com serenidade. O apego idolátrico à presente existência, ganha o nome sofisticado que a gente queira dar, é mais poderosa do que qualquer outra construção que na mente do indivíduo possa haver, até porque provavelmente na mente dele qualquer glória divina posterior só iria atrapalhar a glória humana na qual ele estava interessado no presente. Tamanha era a sua fixação nessa glória imediata, nessa conquista, nessa importância, nessa marca, nessa coroa, nesse galardão corruptível do tempo presente. Não preparou o coração. Como Jesus disse, que adianta ser cultuado e perder a segurança de ser em Deus? Louco, hoje à noite te pedirão a tua alma. E o pior é quando o louco já está divertido de que a alma dele está indo, mas ele consegue gastar os últimos dias da vida dele cuidando da cerimônia da sua eternização ilusiva, ao invés de cuidar da realidade de que ele entrará na eternidade.
A pergunta é: e o que tu deixaste, para quem ficará? Nós vamos ver daqui a uns anos o que acontecerá. Frequentemente, quem cuida tanto dessas coisas acaba não por ver, mas quem fica acaba por ver que a própria história as dissolve. Fobia da morte é o que habita o coração de todo homem, como diz o escritor de Hebreus, num texto que, para mim, do ponto de vista da diagnose espiritual da condição humana, no que tange a revelar, dentre os males, quais são os males mais profundos a atingirem o coração do homem, está este diagnóstico aqui, de Hebreus capítulo 2, verso 14 em diante, que nos diz que Jesus, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e também por sua morte, por sua cruz, na qual ele expôs os principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz, sim, por meio da sua cruz, livrasse a todos que, pelo pavor, pelo pânico, pela fobia da morte, estejam sujeitos à escravidão por toda a vida. A fobia da morte gera escravidão por toda a vida. Isso me leva categoricamente, em nome da verdade do Evangelho, a afirmar a você que qualquer ser humano que não tenha resolvido dentro de si a questão essencial da fobia da morte, do pânico do morrer, não tem nenhuma condição de ser feliz no viver. Não tem nenhuma condição de ser liberto no seu existir. Não tem nenhuma condição de sequer discernir se o que faz porque quer, ou se o que faz por uma obrigação inconsciente imposta pelas convenções exteriores que dizem que antes de morrer você tem que, em cada etapa da vida, cumprir aquelas coisas, aqueles ritos. Na fobia da morte você não tem nem lucidez para saber se o que você escolhe é o que você queria. Quando se tem a angústia essencial da morte, quando se faz essa contagem regressiva, quando se carrega no coração esse pânico, ainda que inconsciente, que a gente não chame de eu tenho medo de morrer, mas essa sofreguidão instalada, esse cronômetro em contagem, ou essa contagem regressiva para a partida instalada no ser, que se lembra de modos que a gente lembra sem querer nem registrar a lembrança daquela ocorrência, daí a gente fugir tanto na prática de enterros funerais ou de conversas desse tipo. Tem gente que até isola e bate na mesa, porque o coração não está de modo algum preparado. É medo mesmo, medo. Aí você pode até dizer: não, meu único medo é dos filhos que eu possa deixar. Não, meu único medo é a saudade do papai e da mamãe que eu vou sentir. Mas não é verdade. O medo é o seu medo mesmo, que decorre de que você acha que a morte é o fim. Ou mesmo que você ache que não seja o fim, o que você acha que a ela continue é algo tão infinitamente menos interessante do que o seu apego à presente existência, que até aquilo que você chama céu é uma coisa que você dispensa para sempre, se você puder ir se imortalizando por aqui, desde que não doa.
a menos que comece a doer tanto, que você tome tanta morfina e não passe, e aí nesse dia você diz, ó Deus, me leva. Mas se não estiver doendo, a maioria dos que dizem eu creio na glória de Deus, dizem só da boca para fora, porque a grande âncora da alma dele está plantada apenas neste mundo. Significa dizer que a fobia da morte vai escravizar você por toda a vida. Porque se a gente não se soluciona nessa dimensão, se a gente não encontra paz, serenidade, chegando até ao ponto de, depois de um tempo na vida, desenvolver até anelos e expectação pela glória por vir, não é nem aí que eu estou querendo hoje levar você, porque para muitos seria demais até. A ideia da expectação, que é o que Jesus ensinou, que o Novo Testamento ensina, Paulo repete toda hora, né, nessa expectação da glória, que deveria ser a nossa saúde. Mas tá bom, não precisa nem chegar lá, basta a serenidade, a paz. Bastaria de saber, está resolvido, já passei da morte para a vida. Enquanto isso eu vou fazendo aqui, sendo muito útil, trabalhando, servindo, amando, amém, aleluia, é isso mesmo. Não precisa nem ter aquela expectação do tipo que diz, por que eu estou tão cheio da glória de Deus eterna no meu coração, é que eu manifesto essa energia de alegria no que eu faço no tempo presente, que seria o ideal. Mas se houver pelo menos a serenidade, a paz, de saber que isso tudo está resolvido na cruz, que Jesus veio ao mundo para nos livrar daquele que tem o poder de usar a morte como indução na nossa mente todo dia, como lembrança subliminar, subreptícia, como estímulo angustiante de qualquer que seja a forma, ainda quando ele diz, você é muito jovem, está na hora de gastar toda a sua energia nessa direção, e lá vai você, e não sabe nem por que está na hora. Por que está na hora? Só está na hora é porque os dias estão contados, vem a morte. Então por isso está na hora. Toda vez que uma coisa se diz para nós que está na hora daquilo, é porque se está dizendo os dias estão contados. E na média humana está na hora de atingir isso, está na hora de alcançar aquilo, está na hora de fazer isso. Desde esses ritos da vida até aqueles que são os ideais existenciais das pessoas, tudo gira em torno de que está na hora, ou a hora vem em que você não vai mais conseguir estar aqui. Aí o desespero latente se instala, vem a escravidão, que não deixa nem você se enxergar, porque a sofreguidão angustiosa vai gerando uma pressa aflita, que faz você perder toda a serenidade e sobriedade para saber quem você é, para escolher o melhor para você, para ter paz em ser quem você é, sem precisar se medir, nem se comparar, nem entrar na luta histórica de prevalecer na sua geração, ou na sua família, ou na sua turma, sobre quem quer que seja, sendo o homem do mausoléu da sua ambiência. Nada disso existe. Tudo é tolice, tudo é besteira. Você, quando entende isso, a serenidade, o sossego, a lucidez, a paz, a segurança, a convicção sobre a ininterruptibilidade da sua existência, de que você vai deixar uma casca para trás e vai voar em glória indizível. Quando essa consciência está presente na gente, tudo serena. Vocês não têm ideia de como é diferente viver sem nenhum pingo de medo da morte. Você continua a comer comida melhor, tomar medicação se precisar, fazer prevenções de saúde, porque você se ama. E você ama os que você convive, você, tudo que faz nesse mundo faz por amor, mas não faz por compulsão angustiada por causa do medo da morte, não. Você faz é por causa da alegria eterna, que já está presente em você, pela eternidade que já o habita e que dá a você um olhar da eternidade dentro do tempo,
dá a você um desapego produtivo, produz em você uma forma de amar cada dia menos possessiva e cada vez mais doadora. Quando a eternidade está presente no coração, até a qualidade das suas atividades muda completamente. A qualidade do casamento, o modo de criar os filhos, tudo muda quando a eternidade está presente em mim. Quando a fobia da morte foi mudada. Eu trabalho diferente, eu ganho dinheiro diferente, eu perco dinheiro de modo diferente, eu sou frustrado de modo diferente, eu conquisto de modo diferente, tudo é diferente. Porque tudo fica do tamanho que tudo é. Quando o medo da morte foi tirado, quando a fobia da morte foi tirada de mim. Mas quando ela está presente, tudo é fatal. Quando a fobia da morte está presente na gente, tudo é fatal. Toda perda é fatal, toda ida é fatal, todo o divórcio é fatal, tudo é fatal, tudo é fatal. A fobia da morte fataliza o nosso olhar. Cada perda é irreparável. Tudo é irreparável quando a fobia da morte está presente em nós. Quando a certeza da glória e a alegria da glória e a eternidade já estão presentes em nós, aí nada é fatal. Eu já passei da morte para a vida. Tudo é continuidade crescente em glória. E qualquer coisa que eu deixe para trás, partindo, eu já partirei com a consciência inerente à partida de que eu não estou gerando nenhum desfalque. E se eu fosse deixar algum desfalque, o Senhor me faria voltar para completar os meus dias. Essa certeza eu tenho e terei para sempre. Por isso, não há nada a temer. Só se pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, sem temer mal algum, se a fobia da morte tiver sido tirada do nosso coração. Com a fobia da morte, você não entra no túnel, você faz uma crise de pânico quando olha para aquilo ali. E diz, eu não quero morrer, eu não quero morrer, não me deixa morrer. Como foi o caso do Onassis, quando ele ainda era o homem mais rico do mundo, na década de 70, morrendo num hospital, cercado dos melhores médicos do planeta, com gente pegando na mão, nos pés, nos braços, na cabeça, tocando nele, assistidíssimo, riquíssimo, e morrendo. As últimas palavras foi, ai meu Deus, sinto-me completamente só e completamente desamparado. Por quê? Porque ganhou o mundo inteiro e não resolveu a fobia da morte na sua alma. É sobre isso que eu quero que você pense, com toda a sinceridade, sem fugir do assunto. Isso não é tema para dia de finados. Esse é o tema para este dia chamado hoje. E não é porque você vai morrer amanhã, é porque você está escravizado hoje. Porque não resolveu o problema da fobia da morte em você, vai viver em escravidão por toda a vida. Se não tirar esse espigão da agonia, da morte no coração, vai estar sob escravidão. Vai casar sob escravidão, vai gostar sob escravidão, vai ter filhos sob escravidão, vai criar filhos sob escravidão, vai fazer tudo sob escravidão. Medo, pânico, a vida reduzida. Agora, se você hoje, pela fé, confiar em Jesus e ficar livre disso para sempre, você vai ver como o tirar desse espigão da fobia da morte, desse pânico essencial do seu coração, vai alterar tudo na sua vida, vai alterar tudo. Sua maneira de falar, de agir, de chegar, de sair, de entrar, de deixar, de perder, de ganhar. Vai mudar tudo. Tudo. Acaba a contagem regressiva. Você já passou da morte para a vida.